noite. A profecia de que um forte terremoto atingiria hoje a cidade de Roma não se confirmou. Mas, por incrível que pareça, 2 abalos superiores a 5 graus na escala Richter atingiram a cidade de Lorca, na Espanha. Houve pânico e muita correria. Algumas pessoas morreram no desabamento de prédios históricos. Vamos agora a outros destaques desta quarta-feira. Batida policial contra traficantes em Medellín, na Colômbia, provoca reação de gangue armada. Sem ninguém para dar aula, alunos de escola estadual de São Paulo são dispensados mais cedo. O governo paulista anuncia aumento salarial de quase 14% para professores. 3 anos depois da regulamentação do Banco Central para a tarifa bancária, bancos reajustam o pacote de serviços em até 124%. O drama de crianças obesas que logo cedo desenvolvem doenças graves. Quando é o momento, quem pode fazer a cirurgia de redução do estômago? Essa e outras questões sobre obesidade serão respondidas aqui, ao vivo. Mande sua pergunta pelo Twitter do Jornal da Cultura. Participam da edição de hoje a Procuradora Regional da República, Elizabeth Peinado, e o cientista político Sérgio Fausto. Na redação está o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Tomás Zego. Ele participa do quadro Pronto Atendimento, que responde dúvidas do público sobre obesidade e a operação de redução de estômago. Quem quiser mandar uma pergunta é só acessar o Twitter do Jornal da Cultura. Anote aí, twitter.com/jornal_cultura. Professores que faltam quase todos os dias, alunos que não podem usar a sala de informática, rua sem iluminação pública há mais de um mês e falta de ronda escolar. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos estudantes da Escola Estadual Anete Marlene Fernandes de Melo, em Ermelino, Matarazzo, zona leste de São Paulo. São 10:11 da manhã e nesta escola, no Jardim Queralux, em Ermelino, Matarazzo, na zona leste da capital, os alunos já estão indo para casa. Saindo mais cedo por falta de professor, né? Não tem professor de português, aí liberaram a gente hoje. Segundo os alunos, sair cedo e ter aula vaga é comum por aqui. De inglês, o de ciências e a de história e a professora de português que tá de licença. As mães não se conformam com os filhos chegando mais cedo em casa. Hora dessa já estão tudo em casa. Por que não tem professor? Porque não tem professor. Segundo eles é que não tem professor. Além da falta de professores, os alunos reclamam que não podem usar a biblioteca e a sala de informática. É tudo novo, esse computador tá tudo limpinho, só que ninguém deixa a gente usar. Com tantos problemas, tem mãe que já tirou o filho da escola. Tudo tirou e colocou lá na Avenida São Miguel. Por que tiraram os filhos aqui? Porque falta professor. Isso sem falar quando chove. E quando chove é um inferno. Inferno total. Na rua Arlindo Bétio, além da escola estadual, existe uma escola municipal e uma creche. E segundo mães e funcionárias, metade da rua está sem luz há um mês. Principalmente as crianças que as mães vêm buscar aqui, de noite é escuridão. Fiquei durante 3 horas na rua, acompanhei a entrada e a saída das crianças e não vi nenhum policial. A sensação de insegurança aumenta com o mato ao redor das escolas e da creche. Não tem segurança, não tem um policiamento, não tem nada aqui nessas escolas. Nada. E aqui tem creche, tem e-mail, tem escola, tem tudo para criança. Bom, vamos lá agora as justificativas. Segundo a subprefeitura de Ermelino, Matarazzo, uma operação iniciada hoje vai cortar o mato do Jardim Queralux. A Secretaria Municipal de Serviços informa que uma equipe será enviada ao local para verificar a falta de iluminação pública. Já a Secretaria Estadual de Educação garante que não há déficit de professores na escola citada na reportagem e informou também que mandará um supervisor ao local para esclarecer as proibições do uso da biblioteca e da sala de informática. Já a Polícia Militar, responsável pelas rondas escolares, não respondeu ao nosso contato. E o governo de São Paulo divulgou hoje uma proposta de reajuste para o salário dos professores da rede pública estadual.
Pela proposta, o reajuste será de 13,8% sobre o salário base. Se o projeto for aprovado pela Assembleia Legislativa, o piso salarial de início de carreira passa de R$ 1.665 para R$ 1.894. O governador também anunciou uma política salarial para o magistério, com reajustes até 2014. O ano que vem, 10,2%. Vai para 2088. Inicial, 2013, mais 6%. 2.213. 2014, 7%. R$ 2.368, o que dá um aumento acumulado em 4 anos de 42,2%. É uma boa notícia ao lado de uma notícia trágica. Nem parece que a gente está falando do mesmo estado, não é? Eu me lembro que recentemente eu fui a Aracaju fazer umas gravações lá e eu achava que era porque era Aracaju, né, um lugar mais pobre e tudo mais, que tinha muito isso, não tinha professor, exatamente essa cena que a gente viu. Mas agora eu estou vendo que em São Paulo... Mas esse aumento de professores é inevitável e está já atrasado, né? Porque essa falta de professor, essa falta de dedicação passa pela desvalorização do professor, né? Nós temos que investir muito mais em educação, a começar por valorizar. Porque na medida que você aumenta o salário, você tem condições de exigir mais, né? E você atrai para o mercado, atrai para a educação, pessoas mais bem qualificadas, né? Eu lembro de ter visto uma reportagem de uma escola modelo estadual, onde o diretor tinha se empenhado e tinha resolvido os problemas da comunidade e da escola. Então, não é insolúvel, os problemas não são insolúveis, falta um pouco de empenho, né? Sem dinheiro o professor não pode ir ao cinema, não pode sair para se atualizar, comprar livros, enfim. Acho que tem 2 aspectos aqui. É evidente que faz todo sentido e é positivo fazer a valorização do magistério, isso passa por salário. A outra matéria mostrou um outro problema, que é o problema do absenteísmo dos professores, quer dizer, a falta de professores naquela unidade escolar. Não é um caso episódico. Quem conhece um pouco da rede pública estadual, também municipal, sabe que isso é muito frequente. Então, faz todo sentido aumentar o salário, faz todo sentido aumentar o salário. Mas é preciso também aumentar a capacidade de controle do governo, em nome da população e dos alunos, sobre a categoria dos professores no que diz respeito ao cumprimento dos seus deveres profissionais, né? Muitas vezes você tem um acúmulo de licenças disso, licença daquilo, não vai por isso, não vai por aquilo, e isto resulta da pressão sindical. Tem toda a razão o sindicato de pressionar por mais salários, mas o sindicato deveria ter uma postura mais construtiva do ponto de vista também de cobrar do professor o cumprimento do seu dever profissional. Mas eu acho que também acho que o governo estadual, esta valorização salarial deveria vir acompanhada de manutenção de uma série de políticas que foram criadas no governo anterior e que cobravam qualificação e desempenho dos professores. Eu não quero ser leviano, mas pelo que eu conheço da matéria, o que eu li nos jornais, há uma tentativa do governo estadual, do governador atual, de quebrar a tensão com a categoria dos professores, o que é positivo, mas neste embalo de quebrar a tensão, a meu juízo, tem cedido demais a categoria. É bom dar salário, né? Mas seria muito importante manter e aperfeiçoar os mecanismos de avaliação do professorado e de atrelamento de uma parte da remuneração ao desempenho. Mas eu acho que passa por aí também, né? O professor desmotivado acaba tendo essa atitude de descaso com a profissão. Não existe exigência, aí vai. As licenças, como você falou, mas é todo um ambiente meio largado. Largado, até porque está desestimulado. Então, você tem toda a razão, tem que atrelar, mas tem que também dar alguma coisa que motive o professor, né? Não tem a menor dúvida. Bom, como dissemos no início da nossa conversa com o internauta hoje, o papo é sobre obesidade. Ontem mostramos a primeira reportagem da série e hoje temos mais 2 matérias especiais que tratam de crianças com excesso de peso e da cirurgia de redução do estômago. O cirurgião Thomas Ego está na redação e vai dar o pronto atendimento ao telespectador. Mande sua pergunta através do Twitter. Está aí o nosso endereço, twitter.com/jornal_cultura. Eu vou dar um pulo até a redação. Thomas, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Chegaram aí algumas perguntas. Como é que está o movimento no seu computador? Estão chegando as primeiras já. Você pode... quer destacar alguma agora ou quer deixar para depois?
Acho que tem uma pergunta interessante que a Bianca fez, perguntando se a obesidade causa doenças ou as doenças causam obesidade. Essa é uma pergunta interessante porque no passado se entendia que a obesidade não fosse uma doença. Hoje a gente sabe que a obesidade em si já é uma doença. Que pode causar outras enfermidades, né? Que pode estar acompanhado de outras, causar outras ou piorar outras doenças, como diabetes, hipertensão. Mas ela em si é uma doença e assim nós temos que encará-la. Quer ir para mais uma? A gente volta daqui a pouco. Como quiser. Então, a gente volta daqui a pouco. Tá bom. Olha, na cidade de Medellín, na Colômbia, traficantes de drogas atacam a polícia após uma operação que resultou na morte de uma mulher. O tiroteio ocorreu na periferia de Medellín, onde a polícia tem feito várias incursões na tentativa de reprimir o tráfico de drogas. Hoje, 2 pessoas ficaram feridas, incluindo o cinegrafista de uma emissora local. O chefe de polícia negou que a mulher morta no conflito no início da semana tenha sido baleada pelas forças de segurança. Ele disse que o calibre da bala que atingiu a mulher não é o mesmo do armamento utilizado pelos policiais. A seguir, terremoto na Espanha deixa mortos e destruição. E mais, tire suas dúvidas sobre obesidade infantil. Mande sua pergunta através do Twitter do Jornal da Cultura.